Senta lá dentro que eu tenho que tossir. Isso. Boa noite a todos, meu nome é Silvia. No corpo búdico, como vocês viram, tem o subconsciente, né? É ali que está o subconsciente. E agora, no metal inferior e superior, nós vamos achar o inconsciente, que a colega estava perguntando lá, né? E o superconsciente, que eu também nem sabia que existia, né? Então nós vamos achar nesse corpo mental que é dividido entre inferior e superior. Então o conceito do metal: grande arquivo que contém toda a memória evolutiva da alma. Possui a capacidade de organizar e arquivar experiências, ações e consequências correspondentes. Nele originam-se as faculdades mais complexas da alma, desde o desenvolvimento do instinto até o atributo da razão. Então aí já está aquela parte, né, que a gente tem a intuição até chegar na razão, né? Então tem as duas partes nesse mental. Pode passar. Então aqui então está uma foto, né, de um corpo físico, né, que vai chegando até lá nas imagens, nos pensamentos, nas emoções e nos fatos. O que seriam os fatos? Coisas acontecidas em outras vidas. As emoções são pura e unicamente os sentimentos, né, das pessoas. Os pensamentos, tanto os bons quanto ruins. Nesse corpo mental a gente vai encontrar isso. E as imagens, que são coisas que acontecem às vezes com a gente fica pensando, poxa, mas eu já estive nesse lugar, eu lembro que em algum lugar esse momento já aconteceu comigo, em alguma vida, né? Acho que todo mundo já passou por esse episódio, né? Então é nessa parte que vai encontrar isso. Corpo mental inferior é o terceiro corpo da aura. Aparece geralmente com uma luz amarela brilhante. Vocês podem ver ali. Está próximo da cabeça e dos ombros, se estendendo até o corpo. O que esse corpo é muito importante? É um veículo de ligação e harmonização. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos nossos sentidos, né? Todos sabem que é pelo som, pelo tato, pela visão. Então ele conserva, aliás, é importante, desculpa, já me perdi, através do sentido. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos sentidos. Possui capacidade não só de arquivar, mas de lembrar, argumentar e analisar todas as ocorrências. Está mais relacionado com o ego, ou personalidade encarnada. Entendeu, Kika? O corpo mental superior é uma memória criativa que pode ser percebida pela vidência, responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o conhecimento filosófico. Representa a condição moral mais superior do espírito. É sede de virtudes e de graves defeitos. Pode passar? Aqui eu achei um desenho que eu achei muito interessante. As enfermidades do corpo mental. Quando que a gente observa que aquela pessoa está gravemente atingida no seu corpo mental? Quando ela tem uma necessidade exagerada de se expressar e falar sobre si mesma. Então ela chega assim esbaforida, porque eu sou isso, eu tenho isso, eu posso isso, né? A dificuldade de se autoexpressar e assumir sentimentos, pensamentos e necessidades. Às vezes ela está precisando muito de alguma coisa, está necessitando muito daquilo ali, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir nada para ninguém. A incapacidade de dar opiniões, ideias, preocupações e emoções. Possuir uma raiva que provoca tristeza. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio muito grande. Então é uma pessoa que a gente já pode observar que ela está doente.
Dificuldade de se comunicar, manifestada na pronúncia incorreta das palavras. Então a pessoa quer se comunicar, mas fala tudo errado. Poxa, mas não era aquilo que eu queria falar. E acaba falando tudo errado. E eu vi também, que eu pesquisei aqui, que eu achei muito interessante, quais são, isso aqui são os sintomas, as doenças que a gente pode ter quando tudo isso está em desequilíbrio. Então são, quando o corpo mental adoece, acaba atingindo o corpo físico através do rebaixamento vibracional na região do chakra laríngeo. E podemos surgir doenças nos seguintes órgãos: na garganta, infecção, laringite, faringite, amigdalite, gagueira, etc. Nas glândulas tireoides e paratireoide, na boca, gengivite, mau hálito, infecções, língua presa, dores gerais, né, na boca. Nas articulações da mandíbula, dores e inflamações. Nas cordas vocais, perda até de voz. Na traqueia, na laringe, na faringe, no pescoço, cistos, tumores e até o câncer. E nas vértebras cervicais. Então, às vezes a gente fica imaginando, né, quantas doenças acontecem e tá tudo ali, ó. De um desequilíbrio de um dos nossos corpos. Então, quando eu li essa parte, assim, eu achei muito interessante, muito linda até, sabe? Porque eu mesma fui acometida de muitas dessas doenças e hoje eu sei que, com certeza, o meu corpo estava em desequilíbrio. Então, é muito importante a gente estudar realmente para ver que, como diz esse livro que a Adriana falou para mim, vai ler, Silvia, esse livro, Cura e Libertação. Tem tudo a ver com essa parte do nosso corpo. A parte ali do inconsciente, então o nosso inconsciente está no mental inferior, no corpo mental inferior. E o nosso superconsciente está no mental superior, que é aquela parte que cuida mais da tecnologia, daquela parte mais superior mesmo do nosso corpo. Acho que seria isso. Não sei se eu consegui explicar direitinho, né? Sou bem leiga, mas... Dona Tânia? Eu hoje devo estar com o meu corpo mental bem fora da casinha, porque a minha voz está horrível. Teve coisas aqui que até eu não sabia sobre esses negócios das doenças. Eu sei que tanto o corpo mental como o mental inferior e o superior ele traz os egos de personalidades com fortes tendências de mando e de querer dominar as coisas. Por nós ter sido em outras vivências pessoas que mandamos bastante, como Mário Superiora. Você sabe que eu fui, né? General, o rei, o governador. Ficam arquivadas lá. Ficam arquivadas no búdico, mas eles vão se manifestar através desses corpos, tá? A semana que vem nós vamos estudar as personalidades. Esqueci de falar dos vícios também, né? Tá, então vem também não, é só nessa parte também que fica. Sim. Essa busca de vícios, de coisas, né? Todos os vícios também estão gravados nesses corpos aqui, tá? Quem é que tinha... o que foi ali, Regina? O que você queria perguntar? Não é... Então tá, mais alguma colocação, gente? Vamos lá, pessoal. Você? Não, o quê? Eu... Quer colocar alguma coisa? Hoje passou rápido o tempo. Ficou muito bom, eu gostei. Todos os estudos foram válidos, todos foram bons. Sim. E para melhorar, tipo assim, ó, se a gente quer melhorar, tá com corpo mental, ele tá mal, se equilibrar. É no passe que a gente consegue. Você pode melhorar outras coisas.
você melhorando, que nem ela falou ali, do lendo Cura e Libertação, você vai vendo que a tua mente é responsável por tudo isso aí. Eu hoje estava vendo a tua vivência vai melhorar tudo aquilo que você tem. Sejam de doenças na ordem física, como na de ordem espiritual. Tá? Se você se modificar, você vai melhorar. Hoje eu estava vendo eu até não me lembro quem foi que me mandou no Face, um menino, ele estava sentado numa praça com o sapato rasgado, a roupa rasgada, todo bem maltrapilho. E ele chegou e foi sentar no banco da praça. Tinha um menininho com um tênis novinho, a roupa bem arrumadinha e tudo, e ele ficou revoltado com aquilo. E ele foi e saiu dali, sentou numa beira de uma árvore, pegou o sapato com a mão e começou a conversar um sapato com o outro. E ele disse assim: eu quero ser aquele menino. E o pensamento dele foi tão forte que ele acabou transmutando a energia dele para aquilo. Isso você sabe que eu não posso ser você ou você nessa encarnação, mas eu só estou dando um exemplo como você pode mudar as coisas. E o pensamento dele foi tão forte, que ele se viu como aquele menino. E o menino que estava lá sentado se viu lá na beira da árvore, todo rasgado com o sapato ali. Se vocês vissem a felicidade do menino que ficou com o sapato rasgado e com a roupa rasgada, porque ele pôde caminhar. O outro não podia caminhar. E ele acabou o que estava rasgado sendo aquele menino que andava na cadeira de roda. Então, por isso, o nosso pensamento é forte, é um pensamento que pode mudar a nossa existência de agora. Você pode dizer não para as coisas, você pode ter, como assim dizendo, ó, meu mental aí tá me atrapalhando, não sai a palavra direito. Você tem a capacidade mental de mudar. Para isso você pode buscar energia no búdico, na energia física que você tem. Você vai mudando tudo isso aí. Tá? Mais alguma coisa? Vamos lá, Celina. Em relação à pergunta que ela fez, que é difícil a gente curar essas enfermidades, eu gostaria aqui de lembrar que o De Aquino, por exemplo, em seu livro A Física dos Milagres, diz o seguinte: se você souber que seu pensamento tem uma função de onda, e essa função de onda vai colapsar, vai se concretizar, o que você deve fazer? Você deve controlar o seu pensamento. Fazer um esforço diário para você controlar seus pensamentos. Por exemplo, possui raiva que provoca tristeza. Eu posso me autossugestionar diariamente através da reflexão, da oração, ou de uma meditação, por exemplo, de criar outro tipo de pensamento. Então eu vou ter serenidade. Jesus não fazia milagres quando tinha tumulto, barulho. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele mandou que a turma fosse embora, porque eles não acreditavam. E quando uma pessoa não acredita ou é contra, os milagres não sucedem em nossa vida. Então a gente tem que educar fortemente o nosso pensamento como o único meio capaz de a gente se espiritualizar. É difícil. Por isso que a gente orar e vigiar. Orar e vigiar, mas é muito difícil você orar, só orar e vigiar. Tem uma passagem na Bíblia que eu não sei qual é a passagem, mas, se não me engano é em Efésios, que tem o seguinte: quando você entra no teu quarto e ore. Isso é uma passagem bíblica. Não que você precise entrar no quarto físico, e lá no quarto onde tem cama e coisa assim. É você entrar dentro de você e fazer a oração. Você pode estar na rua, pode estar na praia caminhando.
você elevando o teu pensamento a Deus, você está entrando dentro de você. Porque o quarto é aquele que guarda os maiores momentos da vida da gente, onde a gente fica mais tempo. E ali foi uma citação que tem, eu acho que é em Efésios, eu não tenho bem certeza. Que você entra no teu quarto e por que tem muita gente que vai fazer oração assim? Por que nós não recomendamos o Evangelho no lar? Vamos fazer o Evangelho no lar, não sozinho, nós podemos fazer em conjunto. Porque Jesus também diz, quando 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, se todos aqueles que estão fazendo a prece unidos estiverem em harmonia naquela situação, com um pensamento só, eles também estão fazendo uma vibração com mais força ainda. Por isso que quando também a gente está aqui no trabalho espiritual e existe uma sintonia muito forte de espíritos, às vezes zombateiros ou espíritos magos, o que vocês fazem? Oração. O que se faz quando se pega um mago que é bem remitente, que não quer mudar? Manda amor dele. A oração é o principal. E o que o dirigente vai doar para esse espírito? Amor. Porque não existe, por mais perverso que seja, que não tenha o amor dentro de si. Coração mais endurecido que não se dobre ao amor. Você não precisa ir buscar pirâmide, cápsula, que nem no começo a gente buscava. Se você botar a mão no cardíaco dele, não importa seja a mão direita ou a mão esquerda, que vai valer aquilo que você está pensando, você está mandando aquela energia para o cardíaco dele, onde que você vai transmutar essa energia. Não precisa nem você falar. Você vai fazendo com que ele mude as atitudes dele só através do amor. Tá certo que existem técnicas dentro da apometria que você pode dissociar, todo mundo sabe, que já viu aqui no trabalho, que porque quando o espírito é bem forte, ele não vem sozinho, ele já vem com outros eus deles, que seriam outras personalidades que nós vamos estudar semana que vem, acoplada a uma só para ter mais força. Então você vai dissociar, passar para um médium ou para outro, aonde nós vamos fazer doutrinações diversas. Na hora que dissocia, é como se faz o salto quântico, ele perde um pouco da força, tá? Alguma colocação sobre isso? Se tu falar bem alto, Eu vou falar alto, então. Bom, eu vou apresentar o grupo do corpo búdico. Pode passar. O corpo búdico é o segundo ou sexto corpo do agregado humano. Pode ser conceituado como o envoltório mais próximo do espírito. E também é considerado o verdadeiro perispírito. Aqui eu trouxe uma figura para ilustrar. Então lá está o corpo átmico, ele fica abaixo ou antes do corpo. Pode passar. É composto por 3 almas distintas que são instrumentos de manifestação do espírito. A alma moral, que tem como principal função distinguir o bem e o mal. Ela tem a forma de um pequeno sol em chamas. A alma moral, ela impulsiona o espírito à obediência das leis onde ele está encarnado. E também ela comanda o comportamento da personalidade em que está encarnada. Pode passar. A alma intuitiva proporciona o iluminismo, a manifestação da intuição pura, da inspiração do gênio científico, literário e artístico. Tem a forma de uma ponta de lança triangular que irradia chamas ramificadas com movimento lento e circular. Ela funciona como uma antena que capta e registra as informações que vibram no cosmos. A alma consciencial é o centro da individualidade espiritual, consciência coordenadora e diretora da vida. Tem forma de um pequeno sol brilhante com radiações retilíneas
é um elo de ligação com o Criador. Então essa é a forma do corpo búdico. A estrutura é constituído de matéria hiperfísica, quer dizer que ela está acima da matéria, e quinta essência, que é uma substância sutil, considerado o quinto elemento, que está além do fogo, da terra, da água e o ar. Ou seja, ela é uma energia bem além dos nossos padrões, assim, né? É uma energia pura. Pode passar aqui. Função. O principal atributo é ser o grande núcleo de potenciação da consciência. Nele, todas as experiências e acontecimentos vividos pelo espírito estão armazenados. É dele que partem os impulsos para reciclar permanentemente as experiências mal resolvidas, reviver as experiências fracassadas até que elas se tornem aceitáveis e reformular as experiências que necessitam de atualização. Então ele tem como principal função arquivar todos os armazenamentos de todos os acontecimentos e experiências já vivenciadas pelo espírito. Então todas as vidas que ele já teve, todas as personalidades, tudo que aconteceu naquela vivência fica armazenada ali. Assim sendo, é dele que partem as notas de harmonia ou desarmonia e brotam na consciência da personalidade encarnada. Isso quer dizer o quê? Que é dali que vai partir, como diz ali, a harmonia ou a desarmonia nessa vivência, por exemplo. Então essa vivência que eu estou tendo agora, é dali que vai partir a desarmonia da minha vivência ou a harmonia. As experiências bem-sucedidas que estão ali arquivadas já são patrimônio do espírito e servem como modelo para essa vivência atual. Então, elas permanecem ali até que o espírito possa reencarnar novamente com o objetivo de resgatar essas experiências mal resolvidas, né? Pulou um? Não, é que eu já tinha mudado. Não, tá certo. Então, o corpo búdico no trabalho apométrico, na apometria. O corpo búdico é atemporal, vibra muito além dos padrões terrenos de tempo e espaço. Sendo então um corpo búdico, o qual faz o armazenamento das vivências passadas onde desaguam os resíduos negativos gerados pelos erros do espírito em evolução. Pode passar. É possível trabalhar na apometria com a limpeza e no desbloqueio dos cordões energéticos que ligam os corpos, que ligam um corpo ao outro. É possível observar intensa e luminosa luz multicor que vai desse corpo, que vem desse corpo e vai passando por todos os outros corpos. É através dele que na apometria se encontra todas as desarmonias do passado e daí através dali é possível tratar. Então assim, em alguns livros que eu vi, inclusive do Godinho, diz assim, que é através desse corpo que a gente pode sintonizar todas as vivências que já foram vividas, né, no passado pelo espírito. Aí a gente sintoniza com essas vivências através do corpo búdico para dali poder tratar na apometria o que tem que ser tratado, né? E então outra forma... Então é no búdico que nós vamos buscar as vivências e que a gente vai tratar? Exatamente. Quando a gente entra em sintonia abre a frequência da pessoa na apometria, sintoniza com o corpo búdico e dali a gente busca tudo que aquele espírito já viveu no passado e o que é possível ser tratado. E daí outra forma de tratar essas desarmonias é através da reforma íntima e conscientizar para a vivência nos caminhos do bem. Pode passar. E aqui tem uma mensagem do Gandhi. Precisamos ser a mudança que queremos ver. Acho que ficou um pouco escuro. Não. Pronto.
Como vocês viram e apresentaram, no corpo búdico está todas as nossas vivências. É como se fosse a memória do computador. Dali é que a gente vai buscar aquilo que a gente vai tratar. Ele pode se manifestar através do mental superior, do mental inferior ou do corpo astral, mas está gravado no corpo búdico. Então, quando a gente faz uma limpeza espiritual de uma pessoa, eu costumo fazer assim: eu vou do corpo físico, levando as energias negativas até o búdico. Lá eu transmuto essas energias e trago energias positivas até o corpo físico, passando pelo corpo mental superior, mental inferior, corpo astral, o etérico, e chegando até o corpo físico com as energias positivas. Só que daí a espiritualidade me passou que se eu mandar energia positiva, energia para o mental superior, o mental inferior e o corpo astral, eles vão se fortalecer um pouco. Mesmo que seja positivo, eles podem transmutar também. Então, a gente procura mandar harmonização para esses corpos, tá? É uma diferença nisso aí. Mais alguma pergunta sobre tanto o corpo átmico como o... Não, eu só queria, sobre essa colocação de corpo búdico, tendo assim um pouco de conhecimento da física quântica, ou chama de subconsciente, onde estão gravadas todas as nossas vidas anteriores. Isso aí. Então, inconsciente, consciente, subconsciente. Então, praticamente, pela explicação que ela deu, que eu li aqui, seria uma coisa que nós conhecemos como subconsciente. Seria o nosso subconsciente onde fica gravado. E eles vão se manifestar dependendo da nossa existência. Eles podem se manifestar para o bem, como também se manifestar para o mal. É a nossa consciência que vai buscar aquilo que nós estamos programados para passar. Porque diz um autor o seguinte: os que negam que o Espiritismo ensina que nós não temos assim conhecimento de nossas vidas passadas, ele é muito claro. Ela está gravada no subconsciente de cada um. Sim. Então, que seria no corpo búdico. Eu não tenho assim bem certeza que estou falando, porque eu sou aprendiz também, mas corpo búdico é o nosso subconsciente. Sim. O nosso corpo búdico é o nosso subconsciente, chamado também de corpo búdico, onde está gravado tudo aquilo que nós fizemos. Ele vai se manifestar de acordo com a nossa evolução espiritual, tanto para o bem ou para o mal, ou de acordo com a sintonia do momento. Existem casos de pessoas assim, que até uma certa idade, vamos pôr uma idade aí, até os 30 anos, tiveram um certo tipo de comportamento. De repente, hoje em dia eles dizem assim, ele entrou em crise de pânico ou é bipolar. Alguma manifestação desse corpo que está no subconsciente, mesmo não tendo conhecimento das outras vidas, ele vem em sintonia fazer com que a gente mude às vezes o nosso humor momentaneamente. É porque quando o Espiritismo fala em alma, é claro que alma, a palavra alma significa sopro, respiração. Então, você encontra em livros que os animais têm alma. Lógico, se têm vida, eles têm alma porque têm respiração. As plantas também têm respiração. Eles têm alma. Só que não é uma alma consciente. Tem muitos seguidores do Espiritismo que fazem confusão. Chegam a alegar que tem consciência em animais. Não tem. Os animais têm alma, mas não têm consciência ou subconsciência. Só nós. Sim. Os animais, todos eles têm a alma. A alma é enquanto está encarnado. Nós, seres humanos, na forma hominal, nós temos a alma enquanto estamos encarnados. A partir que nós desencarnamos,
começamos a chamar de espírito. Porque Isso é uma outra consciência. Somos animais. Somos animais também. E como animal tem a famosa história, através dos séculos, eu cansei de ler, a vaca morta, do homem primitivo. A vaca morta, ela pode ter pulmão, mas não respira mais, quer dizer, não tem mais vida. Sim. À medida então, a alma é vida. A alma é vida, é a que anima o nosso corpo. E à medida em que essa alma sai do nosso corpo físico, passa a ser espírito e o nosso corpo físico vai desintegrar. Mas não, eu acho que não é erro, pelo menos pelo que eu tenho lido, até em falar em alma consciente, alma espiritual. Mas a palavra espírita, espiritismo, espírito, melhor dizendo, é própria pós-morte, quando não há mais vida corporal. Então tá, alguma pergunta mais, algum questionamento sobre o corpo, esses dois corpos que foi falado? Essas personalidades que a gente faz, pede para fazer aconselhamento, elas estão nesse corpo público? Sim, você pode ir buscar para uma melhora, acionar com que alguma vivência que você teve, uma encarnação onde você teve uma boa vivência, você pode buscar e trazer para deixar um pouco mais, não é saliente, mas um pouco mais personificada no corpo físico. Tá? Na parte da vivência de agora. De outras vidas que foi mais... Sim, que teve uma vivência mais amena, mais tranquila. Quando uma pessoa é muito agitada ou está com vários problemas, é onde você vai buscar essa harmonização. Isso é muito usado em regressão e também na apometria a gente pode usar. A semana passada, se não me engano, ou 2 semanas atrás, foi atendida uma pessoa onde ela tinha vários problemas de conflitos existenciais dessa encarnação. Eu fiz buscar numa vivência do corpo búdico, trazer uma vivência onde a pessoa está bem com a harmonização. Eu acho que até foi a Eliette que estava incorporada, e eu fui, vamos buscar uma vivência lá no corpo búdico, onde você teve uma vivência boa de harmonização, para que você deixe de ter esses conflitos dessa existência agora. Certo? Daí você, daí você faz uma despolarização de memória, né? Sim. Na faixa de passado e traz o presente, não fazem? Não, a gente só traz isso aí e faz com que grave. Isso aí. No começo a gente fazia isso aí. Tá. E aí faz uma diarimetria de volta para o presente? Não, nós só trazemos de lá e deixamos fixado na mente do encarnado agora. Para ser mais... porque senão a gente se para muito num atendimento só e acaba não... Porque é a mesma coisa, você pode só botar, tirar, vamos despolarizando mesmo as energias negativas e afirmando as energias positivas que estão naquela encarnação para que você fixe isso ali. Tá? Algum questionamento mais? Então tá, nós, o pessoal do grupo, nós damos uma procurada a respeito do corpo ático. E o que nós encontramos não foi muita coisa. Aí nós fomos para a apostila, e na apostila, graças à Kika, foi onde nós encontramos o maior conteúdo. Fui para a internet, procurei e não achei. Mas lá no corpo ático diz que é uma coisa que é muito próxima de Deus. E muitas coisas não é nos permitido conhecer. Então, vamos lá, o que a gente dá uma pesquisada. Tá, o conceito. Corpos são os veículos da manifestação do Espírito. E são chamados as 7 moradas do meu Pai, que são os 7 níveis, os 7 corpos. Faça favor. Aqui tem mais ou menos um resumo do que é o corpo ático. É bem técnico. Espírito, essência ou centelha divina. E diogênese, diretriz formativa. Princípio fundamental e coordenador.
esfera multifacetada, verdadeiro sol irisado de luzes policrômicas. Complicado, né? Então, não perguntem. Inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. Eu cósmico, mônada ou semente pulsante de vida. Complicado? Faça favor, vamos tomar espaço. O corpo ático, no conjunto do agregado humano, o ático é o primeiro corpo do espírito essência. O espírito é aquele corpo mais próximo de Deus, também chamado de princípio ou centelha divina. É o corpo que envolve o princípio fundamental. É o coordenador da vida, o fragmento da mente universal. É um pedacinho de Deus, modelo eterno e perfeito de tudo o que existe. A ideia primeira da origem a todas as outras coisas. Faça favor. Emmanuel afirma que do átomo ao anjo somos todos espíritos a caminhos da luz. O evoluir do espírito consiste em viver e reviver experiências nos diversos níveis da criação. Jesus disse: vós sois deuses, criados à imagem e semelhança do Criador, a miniatura de todos os atributos de Deus. Somente ao espírito puro é permitido perceber Deus. Faça favor. Trazemos no coração a capacidade de sentir-lhe o amor. Estamos nele como ele está em nós. E nesse diálogo constante entre Deus e suas criaturas, somos diariamente preenchidos com o potencial necessário para crescer e evoluir, através do nascer de novo. Acabou. Esse aí é o corpo átmico. Se tiverem algumas perguntas. Aqui cai a Tânia, responde, a Adriana. Tá legal. Então, vou passar o telefone para o próximo. Em poucas palavras, o corpo átmico, que é a essência divina. O dia em que nós estivermos já sem os outros corpos, que nós vamos perdendo à medida que nós formos evoluindo, nós vamos ser, como Jesus disse, vós sois deuses. Então, mas isso aí, ainda nós vamos demorar milênios e milênios para chegar até lá. Talvez até muito mais, né?